Olá, estamos de volta com mais uma Amazônia Inovadora. Muito obrigado pela sua companhia. Já que você está aí, não esquece de se inscrever, não esquece de dar aquele joinha. Nosso convidado hoje é super especial. Uma pessoa que a gente está querendo trazer aqui no podcast já tem um tempão, mas as agendas não batem, né? Verdade. Hoje conosco o cara que é muito respeitado aqui no nosso ecossistema. É engraçado antes de eu apresentar, porque é o seguinte, de vez em quando eu queria fazer algumas coisas, e aí o pessoal fala, já falou com o Daniel? Aí eu falei, pô, vamos falar com o Daniel, ainda não conhecia o Daniel. Não, mas fala com ele que ele sabe o caminho das pedras. Mas 3 pessoas falaram pra eu procurar o Daniel. E aí eu acho que eu tava num evento, quando eu te abordei, eu falei, agora eu vou saber, Daniel Gottinauer, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Cara, a gente tava conversando ainda há pouco, você me contou que apesar desse nome gringo, tu é mais amazonense que a maioria das pessoas, tu é do interior do estado, cara? Sou do interior, lá da Cabeça do Cachorro, né, de São Gabriel da Cachoeira. Sou bem raiz. Caramba! E assim... seus pais, você estava me contando que os seus pais se conheceram e foram para fazer vida para lá. Isso, meu avô tem origem portuguesa, comerciante, né? Então todo aquele cenário de comércio na Amazônia. Então ele se estabeleceu em São Gabriel, na região do Rio Negro. Tem um fato curioso que se você abrir o Google Maps e procurar ali na região do Rio Negro, do Alto Rio Negro, Fazenda dos Coimbra, vai estar no Google Maps a fazenda que era do meu avô. Lá tinha a serraria, a olaria e várias iniciativas. Ele fornecia ali para a região do Alto Rio Negro, que na verdade são vários rios, tá? Então... é uma calha, né? É uma calha, Rio Içana, Tiquié... aí tem as comunidades, Rio Alpés, são todos rios muito grandes, ainda pouco explorados e curiosamente todos dentro de um só município, que é São Gabriel da Cachoeira. Que é muito grande, né, cara? É muito grande, é bem extenso, é um dos maiores municípios do mundo, né? Eu acho que tá no top 10. É verdade. Tá chegando aqui o Márcio, entra aqui na sua cadeira, por favor. Opa! É assim, já tá no ar e o Márcio chegando. Já tá no ar e a gente tá... a gente já tá... já tá sem ensaio, né? O Daniel tava explicando que ele, apesar do sobrenome gringo, ele é de São Gabriel. Não, pois é, ele agora explicou a pronúncia. E assim... não era um pouco estranho, porque lá é o município mais indígena do Brasil. 80% da população é indígena. Caramba, bicho. É bem alto, né? Então, tem várias curiosidades. São Gabriel dá um programa específico, né? Mas uma curiosidade é que são 23 etnias. Então, São Gabriel da Cachoeira tem 23 etnias. E para você ser uma etnia, você tem que ter família linguística própria e uma teoria de criação do mundo, né? Então, cada tribo uma teogonia diversificada, né? Isso. Então, é uma curiosidade, os antropólogos adoram esse universo, né? Tem muito trabalho sobre São Gabriel por esse motivo. E é engraçado que você é de lá e lá tá passando por um processo diferente, né, cara? Agora com uma zona diferenciada de comércio, né, lá? Não, eu acho que isso não... acho que é Tabatinga. É Tabatinga? Mas não se estende até lá? Porque eu vi no mapa que a extensão chegava até São Gabriel. Mas pouco explorado. São Gabriel faz fronteira com Colômbia e Venezuela, mas são distâncias muito grandes, diferente então, de Tabatinga que tem... No campo prático não funciona? Não funciona. O que tá faltando pra gente levar, então, esse tipo de coisa pra lá? Porque, assim, é uma área bem interessante. Tu que é um cara que vive isso, como é que tu enxerga esse cenário? Eu acho que o desenvolvimento econômico da região, ela tem características um pouco diferentes, ela pode ser explorada por essas características mais antropológicas, né? Entendi. Como que eu embarco em produtos, o valor cultural, né? O valor que isso traz para essa produção. Então, São Gabriel produz produtos interessantíssimos, né? Agora você vai nos restaurantes, tem lá a formiga para você comer, né? É uma coisa que os índios daquela região fazem. É verdade, é verdade. Então... inclusive aqui no centro de Manaus tem um restaurante que é de indígenas lá de São Gabriel, são da etnia Baniwa. Os Baniwa, sim. Recomendo visitar. E aí cada etnia dessa, Léo, produz artesanatos e produtos diferentes. Então
Isso pode ser muito bem explorado, muito mais pelo valor antropológico. Dá um fit diferente, né, cara, pro negócio. Isso. Cara, que coisa engraçada. Agora me diz uma coisa, tu tava bem lá, menino pequeno, em São Gabriel. O que startou na tua cabeça pra te fazer análise de sistema? Cara, eu sempre gostei de computador, então assim que pude ter contato, você tava falando que teve contato lá com São Gabriel, né? Você foi militar, e eu fiz um curso dentro do quartel. Então um sargento lá da área de telemática, que chamava na época, abriu um treinamento e eu fui aprender MS-DOS. Pera, vamos fazer uma parte. Gente, os meninos mais jovens, a gente tá falando aí esse período iboriano, no Paleolítico Inferior. Tá? O Márcio, acho que o Márcio começou a programar com isso daí também? Era tudo no DOS, era tela preta. Lotus 1, 2, 3, aí Clipper, DBase. Cara, eu fiz, tu lembra? Né? Eu fiz um curso desse troço também, que eu não entendia nada, era expulso da sala. O cara carregava o sistema, gente, era num disquete. Era um disquete 5 1/4. 5 1/4. Era um negócio do tamanho desse tablet quase, né, Daniel? Por aí. Que coisa! A evolução foi disquete de 3,5, que ele era menorzinho, olha só. Já era assim, tamanho de um celular, quase de um celular, assim. Mas nessa época, eu era menino, assim, tipo, 6, 7 anos. Tu não fala que tu era menino, não. 6, 7 anos. Esse é que eu já era um pouquinho mais velho, cara. Não, apesar dos cabelos brancos, eu não sou tão velho. Tenho cabelo branco desde os 25. Tem que idade, Daniel? Rapaz, desculpa eu tenho perguntar. 4,2. Rapaz, ele é mais novo que a gente. Eu tenho 47. Então é porque eu era muito novo, tanto é que o meu primeiro computador eu compro com 7 anos. Eita, então, acho que tu era o único moleque que tinha computador por lá, né? Sim, durante um tempo, sim. E aí explorei esse mercado. Como é que tu fez pra comprar um computador? Que eu lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar, era muito caro. Era muito caro. Tipo, eu juntei grana. Talvez o valor de um carro. Juntei grana. Né? E aí existia uma loja aqui perto da gente, na Tefé, chamada Dados. Dados, cara. Sim, é Dados. E aí eu lembro que foi Fernando, não era o Fernando? Era o Fernando Maia? O Luiz era gerente lá. E aí eu cheguei lá juntei dinheiro, né? E aí comprei um PC, já era um PC desses que a gente conhece. 386, alguma coisa assim. Mas era muito era muito top, gente. 386 tinha 286, tinha outros antes. Mas tem algumas curiosidades aí com a computação. E aí, desde essa época, começo a programar e estudar. Fiz curso técnico no nível médio, né? Então fiz processamento de dados. Então aí já era outro mundo, né? Então aqui em Manaus fiz, e lá em São Gabriel fiz algumas coisas interessantes. Vale o registro que teve uma eleição, acho que de 2000, a eleição de 2000 para a prefeitura. Eu tinha computador e aí o juiz lá local, né, me chamou para ajudar ali, porque ninguém sabia operar muito bem, nem tinha. E aí eu ajudei a consolidar os dados da eleição. Fazer os registros, né? Trabalhei pro tribunal ali ajudando. Nossa, foi o primeiro job então que foi feito. Processamento de dados. E menor de idade, assim. Nossa, os meus trabalhos também foi menor de idade também. E aí fiz algumas coisas nesse sentido. Com 17 anos, já trabalhando com computador, e aí eu já estava na faculdade aqui, eu fiz o que eu posso classificar como o meu primeiro empreendimento, né? Eu fundei um jornal lá em São Gabriel, era um jornal impresso, já tinha um portal, era bem interessante, mas eu tive essa jornada de fazer o jornal lá de São Gabriel, e aí inicia essa minha carreira empreendedora, né? É isso que eu ia te perguntar, que é eu fui dar aquela fuçada antes, né? Tu sempre apareceu como empreendedor, nunca teve aquela vontade, aquela coceirinha assim do serviço público? Então, não é bem ou isso, de ficar, né, pros outros, trabalhar pros outros. Como é que foi essa coisa? Então, desde menino tu já sabia, eu quero trabalhar pra mim? Não, então, empreendi desde muito cedo, não por vontade própria, mas por influência dos meus pais, e meu avô era comerciante, né? Então nasci dentro do comércio.
Então, a partir da idade que você consegue fazer conta, você vai trabalhar no caixa, você vai tirar pedido, você vai fazer. Então, isso aconteceu naturalmente. É um perfil de família, né? É. Então, você, nas férias... Tu não conheceu outro mundo que não fosse... nas férias você não viaja pra ir brincar, não. Você viaja pra ir trabalhar. Então eu ia trabalhar, né? No comércio e fazer outras coisas. E fiz diversas coisas nesse sentido. Então... Mas não deixava de estudar, né? Então, fiz as graduações e um dado momento, depois que eu me formo e que eu fecho... Eu crio o jornal lá em São Gabriel e faço algumas tentativas de gerar negócios lá, né? Então eu monto o jornal, eu me associo ao primeiro provedor de internet lá na cidade, chamava Poranganet. Repete o nome aí. Poranganet, que é um nome indígena. Eu gostei. E aí eu sou sócio do jornal, o jornal chamava A Cidade. Quem era o dono do Poranganet? Tinha Poranganet. Chamava Ricardo Moreira. Rapaz, eu prestei serviço pra alguém que era dono de provedor lá, mas eu só chamava de Salsicha. Não sei se era concorrente do Ricardo. Eu acho que pode ter sido depois, porque a Poranganet ainda era internet de escada. Isso, então era internet de escada mesmo. Era bem... Essa época mesmo. Bem inicial. A gente monta uma rede de outdoors na cidade, faz programa de rádio. Então tinha uma série de coisas. E aí eu empreendi por 2 anos lá no interior. Eu ia aos finais de semana, né? Tinha linha aérea. Então eu ia aos finais de semana até São Gabriel. E aí fazia essa conexão dos negócios e tal. Depois de um tempo saí. Recebi um convite para trabalhar aqui em Manaus, aí sim, como funcionário. Eu fui funcionário do Diário do Amazonas. Ah, sim, do Ciro, né? Fazendo um trabalho interessante, que era como levar o jornal para o interior. Então, por ter montado um jornal lá longe, né? Será que dá para fazer em outras cidades? E aí a gente leva o jornal para cidades aqui, Parintins, Maués, Coari, Tabatinga. Eram 6 municípios, Itacoatiara. Então topei esse desafio, trabalhei durante um tempo, depois fui. Aí você falou, você nunca foi funcionário público? Fui sim. E aí eu trabalhei na Petrobras e na Prodan durante alguns anos. Então fui analista de sistema, programador, né, nessas instituições, alguns longos anos. Esse daí fugiu da minha pesquisa, essa da informação eu não sabia. Acaba desaparecendo, mas devo muito conhecimento à Petrobras. A Petrobras é gigante, uma escola, né, cara? Então aprendi muito sobre corporação, né? Sim. Como é que funciona uma grande corporação. Participei dos anos que ela saiu na Bolsa de Nova York, então eram auditorias e tudo. Foi bem interessante o trabalho lá. Tu trabalha na Petrobras, tu sabe a fórmula para que sai lá o valor do custo do combustível? Não, Isso aí é algo que ninguém consegue calcular manualmente, só o sistema. São vários fatores, né? Mas assim, aprendi que a nossa gasolina local, por exemplo, ela poderia ser mais barata, né? Se não houvesse a adição do álcool, por exemplo. Porque o petróleo que é extraído na bacia de Urucu, ele é muito bom. Ele é classificado petróleo fino, né? Que ele passa por pouco refino. E o custo de transformar ele em gasolina, em combustível... seria menor. É menor, né? Então essa é uma característica local nossa, mas aí tem que adicionar o álcool. A gente não produz. Por conta de uma política nacional. Tanto para continuar que quem planta cana-de-açúcar continue lucrando e também para não modificar a pureza do combustível, dos percentuais de até 25%, né? Isso. Aí essa conta não bate a gente aqui, continua pagando preço por algo que não faz sentido, mas E aí Isso acontece no Brasil todo, né? O outro que... Mas a gente fala isso daí, eles falam a mesma coisa dos nossos incentivos aqui de Zona Franca. Também. Então, aquele tipo de coisa. É o que fica na tabela. Como foi que o mundo da inovação entrou na tua vida? Cara, e aí eu trabalhava na Prodan. Prodan, empresa de processamento de dados
do estado, né? Uma escola, né? A Prodan é gigante, cuida de muita coisa. É uma empresa pública, né? Que presta serviço a todas as secretarias estaduais. Né? É uma empresa... Eu acho que ela é... Ela é uma SA. Ela é uma SA. Onde o estado é o maior acionista. Então, ela é pública de direito privado. Isso mesmo. Então, ela tem características diferentes e o maior cliente é o Estado, né? Claro, é o proprietário, é o maior acionista, né? Mas a Prodan tem por obrigação dar resultados positivos, diferente de uma autarquia, ela não tem orçamento, né? Não diz ali... Não teria o fim lucrativo, né? Ela tem fim lucrativo. Não, a Prodan tem. Ela até distribui lucro entre os funcionários. Isso mesmo, ela distribui lucro. Só que ela não tem aquele orçamento de saída. Ela tem que vender para poder... Tem que vender para o próprio estado e para outros clientes. Esse é um desafio. E aí, trabalhei lá por quase 7 anos. No finalzinho ali, eu já tinha... feito as graduações, estudado publicidade para complementar conhecimento dentro da carreira de programador, né? Trabalhava com muito desenvolvimento web e já tinha feito gerenciamento de projetos, estudei gerenciamento de projetos na FGV, o que trouxe muito conhecimento, muito know-how para aplicar aos projetos de computação. Um belo dia resolvi montar um negócio paralelo, assim, nas horas vagas, né? Foi um site de compra coletiva. Então, em 2011, eu fiz esse movimento. Esse movimento foi muito... Fala o nome do site, por favor. Chamava Deu Samba. Deu Samba. É um site de compra coletiva, foi um dos primeiros a operar em Manaus. Eu pensei que ia falar que era o Tambaqui. O Tambaqui, ele é de segunda geração, porque... o Deu Samba veio antes? Vieram o Deu Samba, tinha o Colbiz e o Top Cupom. Top Cupom. Então, esses eram os primeiros, né? Surgiram ali e foram os grandes... Os que abocanharam o mercado, né? Então, o negócio deu tão certo que em poucos dias... em torno de 100, 150 dias, eu recebi a primeira oferta de compra do negócio. E era um grande site que queria comprar, que é um site nacional, chama Peixe Urbano. Peixe Urbano. E aí adquire esse negócio, né? E aí esse negócio é vendido e tudo, e aí eu sinto o gostinho do que era e começo a entender, ouvir, existem as startups são esses negócios que escalam, que são exponenciais, é verdade. Tu deu teu êxito rápido. Então. Muito rápido e me levou a sair do serviço público. Então esse foi o start para retomar esse cenário do empreendedorismo. Tento fazer outros negócios similares, com muita dificuldade, não consigo emplacar negócios na sequência, não da forma... Com o mesmo sucesso que teve. Com o mesmo sucesso. Assim que termina o meu prazo para fazer outro negócio similar, a gente faz outro site que se chamava Mega Oferta. Mega Oferta operou aí por quase 2 anos, com o mesmo modelo, só que aí o modelo veio caindo. Sim. Entra o Tambaqui Urbano já com apoio de mídia tradicional, e aí já era muito difícil competir. E aí eu migro para outros negócios e faço inúmeros negócios, tá? A gente monta um laboratório de criação de startups, né? Entre 2012, 2013, 2014 ali fica uma tentativa de criar novos negócios. E aí sim, de maneira mais estruturada, eu conheço ali em 2013 o Fredson, que é da Fabric. A Fabric é uma fábrica de software naquele momento, tentando migrar para esse cenário de startups e novas ideias. A gente se junta, né? Eu viro sócio da Fabric Aceleradora, que veio a ser a primeira aceleradora do norte do Brasil. Olha! Norte, Centro-Oeste, não tinha aceleradora, a gente funda em 2013. E em paralelo, eu também me torno sócio do Cardume Cowork. Não é o primeiro cowork, mas
talvez o primeiro a atingir o objetivo de fazer esse trabalho colaborativo, como co-work e tudo. Então, a partir de 2014, ou com 2014, que esses negócios iniciam de forma operacional, né? A gente tenta de maneira mais estruturada criar novos negócios, apoiar startups e tudo. Aí eu me envolvo com uma série de negócios, né? Fazendo investimento, apoiando, são vários desenhos. Como foi que surgiu o Manaus Tech Hub? Na verdade, primeiro, fala pro pessoal em casa o que é Manaus Tech Hub, pra quem não sabe. Eu acho que merece um fechamento essa história de 2014 sim. Até 2018. Eu me dedico, 2013 a 2018, a esses dois negócios, a Fabrícia Aceleradora e ao Cardume. E aí coincide, tem um ponto. 2016 eu fui convidado por alguns professores e colegas do mestrado lá da UFAM a fazer uma nova startup. Então eles me convidam, eu participo desse projeto, chama Tiwa. A gente cria ali uma solução. 2018 também esse negócio é vendido. Foi a segunda... Segundo êxito que tu fez. Exit, E aí eu falo, legal, isso aqui encerrou esse ciclo. Faço propostas para os meus sócios para sair dos outros negócios, né? Tanto da aceleradora quanto do cowork. E aí encerro o ciclo ali em 2018. E acontece que 2019 tava estudando muito sobre investimento, criptomoeda, tava bem empenhado ali em fazer talvez um novo negócio, né? Mas recebo a proposta para trabalhar no Cydia e trabalhar com inovação dentro de um grande instituto. Isso me pareceu ser muito atrativo, né? Até hoje, tô no instituto. Tenho quase 6 anos nessa jornada. E logo depois que eu entro, parece um desafio. O instituto queria se aproximar das startups, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu era do time de novos negócios, né? E aí sou deslocado ali para tocar o início, o embrião do que era o Manaus Tech Hub. Então eu entro em fevereiro de 2019, em setembro de 2019 é inaugurado o Manaus Tech Hub. Muito, muito rápido, né? A gente cria ali em alguns meses brand, faz tudo, desenho, e aí o Manaus Tech Hub se torna operacional em setembro de 2019. Tá perto aqui, mês que vem completa 5 anos. Olha, explica o pessoal de casa e o pessoal que não é de Manaus, o que é o Manaus Tech Hub? Vamos lá. Manaus Tech Hub é uma iniciativa do Cydia, Instituto de Ciência e Tecnologia. Hoje o Cydia conta com mais de 1.000 colaboradores, é um dos maiores institutos do Brasil. E aí, o Manaus Tech Hub é a unidade de negócio que faz essa aproximação com universidades, com o governo, com startups. Então, se uma startup quer falar com um instituto que detém muita tecnologia e muito conhecimento, o caminho é o Manaus Tech Hub. Então, ele vem se consolidando ao longo desses anos. No primeiro momento, organizando ali eventos e ações. Uma segunda etapa, programas de aceleração, já muito mais estruturado. E depois do segundo ano, a gente expandiu as operações para a região norte. Então, hoje o Manaus Tech Hub, ele não está limitado a Manaus, então ele opera em Rio Branco, Porto Velho, Macapá. Só na área de influência da Soframa ou no norte como um todo? Não, só na área de o que a gente chama Amazônia Ocidental, né? E o estado do Amapá, né? Então são os estados que operam, muito por conta da lei de informática, né? Mas é esse o foco. Entendi. Além, lógico, a gente ouve muito nos grupos, né? Eu tenho uma iniciativa que eu me amarro, Jaraqui Valley. Conta pra gente. Valley. Explica também o que é Jaraqui Valley. E por que esse nome, né? Eu gostei. O Jaraqui Valley, ele surge no movimento nacional de criação dos coletivos, né? Então, as startups e a inovação, ela andava meio
meio perdida, assim, né? Onde que agrupa? Onde que conecta, né? São as associações tradicionais, as federações de indústria, são grupos de tecnologia da informação que existem e são estabelecidos. E aí não tinha uma conexão muito direta, porque a galera de startups queria fazer os negócios e não tinha muito a tecnologia. A tecnologia era usada como um mecanismo, né? Mas não necessariamente uma startup precisava dominar ali a tecnologia, ela podia contratar alguém, né? Era um ser um pouco diferente. E esses coletivos começaram a surgir no Brasil. Então, um dos primeiros que a gente tem registro é o São Pedro Valley, em Minas Gerais, que nasce no bairro de São Pedro, dentro de Belo Horizonte. O Manguezal, que surge ali atrelado ao Porto Digital, mas o Manguezal nasce em Recife e Olinda, para agregar ali Pernambuco. Hoje é bem grande, né, o movimento deles, né? O Manguezal é grande, mas depois se consolidaram como desenhos de comunidade de startups, né? Hoje a literatura relatou e documentou isso tudo. E aí, um pouquinho depois, em abril de 2014, a gente faz um evento aqui em Manaus, que chama Startup Weekend. Algumas pessoas de fora estavam nesse evento, algumas pessoas de destaque aqui na cidade, lideranças, estavam. E aí uma pessoa lançou uma sementinha assim: por que vocês não fazem igual o movimento que está acontecendo no restante do Brasil? E aí, naquele final de semana, surge o Jaraqui Valley. Eu era um dos organizadores desse evento, estava organizando com alguns parceiros. E aí a gente lança na tarde de domingo ali do final do evento o nomezinho: vamos ser o Jaraqui Valley, a comunidade de startups de Manaus, né? As comunidades geralmente são por cidades, né? Então o Jaraqui Valley é da cidade de Manaus, está limitada à região metropolitana, né? Tem essas reuniões que ocorrem, são os meetups, né? Isso. Então, quando uma comunidade ela é constituída, ela precisa ter o seu ritual, né? Os seus ritos, né? Então, um pouquinho depois surge o rito de fazer um meetup mensalmente. O último meetup aconteceu no Impact Hub, desse mês de agosto. O próximo, coincidentemente, é no Manaus Tech Hub. Então já estão convidados aí para participar. Vai ser comemorativo, vai coincidir com os 5 anos do Manaus Tech Hub. Vai ser o 102º meetup da comunidade. Então, quase de maneira ininterrupta a gente tem meetups. Na pandemia teve ali alguns meses que não houveram. Sim. Mas o número quase que coincide aí com os 10 anos, né? A comunidade tem mais de 10 anos. Esse ano completou 10 anos. E é um grande agitador, viu? Ela não tem um CNPJ, é formado por CPF. É um coletivo mesmo, só. É um coletivo que se reúne. Essa liderança, ela é passada para outras pessoas, né? Não existe assim, o presidente, o dono, o líder, são alguns líderes, né? E às vezes a pessoa tá com um pouco mais de tempo e disponibilidade e assume as tarefas. Então hoje a gente tem alguns líderes que estão puxando os movimentos. Posso citar aqui o Eduardo, a Isis, tem o Lucas. Então são algumas pessoas que começam a puxar as ações e é um processo natural. Na literatura existe um autor que escreve isso. Existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Boulder. É a cidade com maior densidade de startups no mundo, segundo eles, né? Então muitas startups surgem ali é a sede da Techstars e outras instituições. E aí ele escreve sobre como que é a comunidade, tudo, a estrutura. E o que ele fala? Que você deve se envolver pelo menos 5 anos com a sua comunidade, né? Esse deve ser o compromisso dos empreendedores daquela região. É claro que em alguns momentos com maior intensidade, menor intensidade, não pode esquecer do seu negócio. Sim. Né? Então seu negócio é o primeiro, tem que estar ali em primeiro lugar, porque
segundo a literatura, se o seu negócio dá certo naquele lugar, você já está contribuindo para a comunidade. Com certeza. E aí tem muito senso de pertencimento, né? Eu sou da comunidade, eu participo. Cabe aos empreendedores e todos os atores falarem que são do Jaraquivari. Não existe um formulário, uma mensalidade, uma carta que diz eu. É só a pessoa falar eu sou, né? Eu sou já tá valendo. Mas também tem a coisa de fazer um network, né, gente? Isso. Vai lá, bate um papo, acha um player que tu tá procurando e tal, não sei o quê. Muitos negócios nasceram dentro dos meetups. Sim, as pessoas esquecem, né? Tem um teórico que fala, né, que 15% do que tu ganha é fruto do teu trabalho, 85% é fruto do teu network, cara. Então, se tu não chegar ali, bater papo, gostar de ti, vamos fazer um negócio aqui e tal, o negócio não acontece. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana, né? Hoje tem quantas pessoas hoje, assim, que tu fala assim, gente, imagina que tem quantas pessoas nessa comunidade, assim, ativos, assim, que vão, participam. Eu sei que lá no grupo, o dia inteiro chegando mensagem, né? O grupo deve ter ali umas 400 pessoas, mas tem grupo tanto no WhatsApp quanto no Telegram, né? Então são 2 grupos, às vezes os assuntos são diferentes, até diferentes, mas acho que a comunidade ativa deve girar em torno de 200 pessoas. Hoje os meetups reúnem 100, 150 pessoas, né? Bastante gente. E ela se renova a todo momento, né? Então a gente vê sempre... Vai no meetup, você vai ver pessoas novas criando novos negócios. Sim. E esse é o movimento, né? Esse é o movimento necessário. Tem um cara que trabalha com aceleração. E assim, como é que tu vê o cenário? Tu falou em gente criando os novos negócios. Como é que tu vê hoje o ambiente? Assim, a gente tá num momento mais favorável do que era há algum tempo. Hoje tem negócios mais disruptivos aparecendo. Como é que tu enxerga que tá o cenário aqui pra gente? Então, o cenário é mais favorável, sim. A gente sempre teve uma dificuldade aqui, muito grande. Sempre essa dificuldade foi mapeada, que é legislação e capital. Capital talvez mais difícil, até em alguns estudos a gente apareceu nas últimas posições em acesso a capital, principalmente capital semente. Sim. Aquele primeiro R$1.000, R$10.000 para decolar o negócio. Então foi sempre de difícil acesso. Hoje alguns programas acabam suprindo essa necessidade. Posso citar aqui, por exemplo, Inova Amazônia, que dá uma bolsa ali por alguns meses para o empreendedor, e outros programas nesse sentido, porque o empreendedor ali no momento inicial ele tem que decidir se ele vai para uma bolsa de estágio, para um emprego ou vai empreender. E se ele não tem o capital ali dos primeiros meses, ele não vai empreender, ele vai para o outro caminho. E aí a gente isso que você está falando é muito importante. Eu fico imaginando quantas startups não surgiram porque não tinha aquele dinheiro para criar o CNPJ, pagar um contador, né? Tirar uma Jusceia, né? Quantas diversas. A legislação é outro desafio e aí cabe o registro. Hoje é muito fácil abrir um CNPJ, existe como um MEI, né? Não, existe a legislação do Simples para startups, né? Tem o Inova Simples. Inova Simples. Então, o Inova Simples hoje é muito fácil, você entra lá e muito fácil abrir e fechar, se não deu certo. Você tem 180 dias, 6 meses para encerrar essa operação. Então, você não tá... Mas ainda pode ser pouco, dependendo do tipo de negócio, né? Você não tá ferindo a legislação, você abre o CNPJ, se adequa, tenta fazer o negócio, não deu certo, encerra. Então a legislação costuma acompanhar, não na mesma velocidade, mas tem acompanhado. Só que a legislação municipal e estadual, ela deve andar junto, né? Então a gente tem um marco legal que foi publicado em 2021. Sim. 2020, né? 2020, 2021. E aí, as legislações estaduais e municipais, elas devem andar juntos, né? Senão, a gente não favorece o surgimento de novos negócios. Esse é o desafio. Mas, recentemente, eu fiz até uma postagem no LinkedIn falando que eu acho que a gente está vivendo o que é a terceira onda. Eu li essa postagem lá no LinkedIn. Das nossas startups aqui, né? Então, a gente tem um momento 1, que são empreendedores muito
muito raçudos, né? Contra legislação, desafios, sem infraestrutura, não existiam os coworks, não existia esse cenário. São empreendedores ali 2011, 2012, com muita garra, né? O maior exemplo dessa época é a Ingresse, que surge aqui em Manaus. Hoje é uma startup que atende o Brasil todo. Inclusive, há pouco tempo, você pode acompanhar aí na camisa do Botafogo, tem lá patrocínio Ingresse, né? Uma startup patrocinando um time de Série A do Brasil. Isso é fantástico. É uma startup amazonense, né? Cabe esse registro e com muito desafio ali, né? Uhum. Então, lembro que saiu na capa do jornal de domingo, na capa da crítica, Ingresse recebe 1 milhão de investimento. Ali eram empresários locais colocando dinheiro nesse negócio, né? E esse negócio foi para frente, ali capital privado mesmo, né? Demonstrando quanto esse capital privado é importante para que um negócio decole. A gente tem a segunda geração, que surge ali de 2014 a 2019, já com alguns programas estruturados, algum capital sendo aportado, mas ainda com muita escassez de capital. Infraestrutura ainda não precária, muito bem, né? Desenhada, mas nesse tempo a gente vê surgir alguns que a gente chama aparelhos, né? Então, o Casarão da Inovação Cassina, alguns equipamentos privados surgindo, né? Os coworks. Hoje, como eu fui sócio de um cowork, eu acompanho esse mercado, a gente tem estimado em torno de 15 a 20 coworks na cidade, né? Se você se perguntar, conhece? Não, mas eles estão espalhados aí. A gente tem cowork na Zona Oeste, lá na Compensa, tem cowork na Zona Leste, no Distrito Industrial. Então, isso favorece o surgimento desses negócios. E aí surgem startups como a Comuni, a Navegan e Mercado, que são startups que hoje geram emprego, estão muito bem estabelecidas, geram negócios, atendem clientes grandes aqui na cidade, né? Mas ali devem ter surgido uns 150 negócios e se a gente botar na ponta do lápis, vai pegar 10, né? Sim. Então tem que fazer essa estimativa exata. Segundo dados globais, Léo, 9% das startups dão certo. Sobrevivem no primeiros 5 anos. Morrem no Vale da Sombra da Morte. Isso, né? Aí a gente tem que pegar. Se a gente pegar essa estatística de 150, por que 150? Eu estava fazendo esse levantamento, juntando os programas de aceleração e pré-aceleração da época. Tem o Flash Sebrae, os programas da Fabric, alguns programas nacionais, como o Startup Brasil, tinham 150 negócios ali listados. E aí eu fui listar os que sobrevivem até hoje. E eu cheguei ao número de 10. Então é estimado que tenham... A boca do funil ali nessa segunda geração eram 150 e hoje existem 10 negócios. Nossa, cara. São negócios interessantes, crescendo, recebendo hoje aporte e resultado. Mas cruzando com uma outra publicação que é do Felipe Matos, que é um livro chamado 10 mil startups, ele se envolveu com 10 mil startups e faz uma estatística similar com um nível de amostragem maior, né, no Brasil. É mais ou menos parecida, mas ele diz outra informação muito interessante, que essas startups que sobrevivem vão crescer ali após o 5º ano. Cara, mas é incrível. Uma consolidação de negócio mesmo, né? De marca, posicionamento, tem tudo. Então, apesar dos negócios aparecerem muito em mídia e tudo, elas vão se tornar negócios de verdade um pouco depois, né? E aí, acompanhando essa timeline, né, da primeira, segunda geração, acho que a gente está numa terceira onda que surge após a pandemia, com uma legislação, por exemplo, de acesso a recursos provenientes de P&D um pouco mais facilitados para que startups tenham acesso.
né? Houve a regulamentação do que são as aceleradoras, do que é incubadora. Isso é muito recente, a gente está falando de 2022, 2023, tá? E aí as startups terem esse caminho para captar recurso. E aí a gente viu alguns movimentos de mercado interessantes, pessoas saindo de institutos e indo empreender, né? Ou participar desses mecanismos que ajudam o empreendedor, que são as incubadoras, as aceleradoras e outros mecanismos, né? E esse movimento me chamou a atenção. Você pega pessoas que estão ali muito consolidadas no mercado e conhecem muito de legislação, de instituto, indo para esse novo mercado, né? E aí acho que a gente vai ver daqui a alguns anos uma renovação desses negócios, e quem sabe até com um potencial maior, né, de escala. Sim, eu acho que hoje assim tem muita coisa acontecendo, né? Por acaso, hoje a gente tem uma Venture Builder que já está funcionando de verdade aqui em Manaus, que já ajuda bastante também, que era uma coisa que a gente não tinha. Sim. Né? Tu tem hoje a possibilidade muito mais fácil de falar com o investidor de fora, né? Ontem a gente teve um Demo Day que o investidor lá de São Paulo estava assistindo a gente. Perfeito. Quando é que algum tempo atrás se pensava desse negócio assim tão fácil, tão mais fácil, né? Não pega um avião e vai lá bater na porta do cara, né? Era isso, então, eu lembro que a estratégia... Fez isso alguma vez, cara? Fiz isso algumas vezes. A gente tinha que fazer isso, né? Era comum, né? Se fazer as missões e fazer esse movimento, porque como a dificuldade era capital, a gente ia buscar lá fora, né? É isso mesmo. Eu queria fazer umas outras perguntas, mas eu sempre peço para quem vem aqui dar uma mensagem para aquele menino que está em casa, não sabe muito bem o que vai fazer, se ele fosse fazer uma aposta. Então o Albejan já veio aqui, o Albejan já falou que é para o cara apostar em análise de dados, porque esse é o ouro da indústria. Outras pessoas já vieram aqui, sempre eu queria que tu olhasse para essa câmera aqui, pra gente fazer aquele corte bonito. Fala para aquele menino que tá perdido, não sabe o que vai fazer. Fala assim, olha, eu apostaria em tal coisa, vai. Então, eu acho que hoje eu não consigo dizer exatamente o que você precisa estudar, porque as profissões estão mudando e esse cenário tá sendo construído. Mas eu acho que ser alfabetizado digitalmente é muito importante, então você tem que conhecer as ferramentas, explorar, não ter receio de explorar a câmera do teu celular, recursos básicos, tá? Explorar algumas ferramentas de inteligência artificial, não esquecer da leitura tradicional, porque isso anda junto, e esse conhecimento todo multidisciplinar te transforma em um profissional capaz de atuar em várias áreas, né? Então me lembro que quando programador, analista de sistema, eu tinha certa dificuldade ali para interagir, conversar, e eu precisei fazer um curso de publicidade para entender que é possível usar esse tipo de ferramenta, é possível conversar e transmitir as mensagens, né? Mas assim, te dando uma dica muito importante: não limite o seu esforço à academia e ao conhecimento tradicional. Ele é muito necessário e deve ser feito, mas vá um pouquinho além. Explore novas tecnologias, novas ferramentas, que isso vai te deixar em um cenário um pouco mais favorável dentro desse mercado. Eu acho que você traduziu exatamente o que a gente pensa, né? Acho que não tem pra onde correr, cara. Não sabemos quais serão as profissões do futuro exatamente, né? Mas a gente vê já que a mudança de paradigma é muito grande, né? E quem não tiver com essas chaves na mão vai ficar um pouquinho pra trás. O pessoal fala muito que a inteligência artificial vai tirar o emprego da galera, né? Mas na verdade é a maneira que se vê. Eu vejo como ferramenta. Não, eu acho que vai perder emprego para quem sabe trabalhar com inteligência artificial. Seja generativa, né, cara? São várias frentes, né? Mas assim, quem dominar a IA tem um diferencial, né? Isso já está acontecendo hoje, né? Então você, dentro do seu trabalho, consegue ser muito mais produtivo
usando as ferramentas corretas. Né? Cara, eu tô fazendo doutorado em inteligência artificial. E assim, todo dia eu falo assim, tô trabalhando no projeto. Aí, cara, tu começa a ler uma outra coisa, tu já quer fazer outra coisa. Aí quando tu vê o que tá acontecendo, eu ainda não tava lendo a parte médica. Cara, existe um ramo que a gente pouco fala da área médica, que é a farmácia. Que assim, a gente como tá mexendo com outro fit, né, com outra coisa e tal, a gente não, de vez em quando não olha muito, mas gente, o que a IA vai fazer com a farmácia é assim uma coisa inexplicável, principalmente aquela parte relacionada ao de alto rendimento, farmácia de alto rendimento, né? Por acaso, eu tenho uma composição química e física diferente do Márcio da tua. Claro. Imagina daqui a algum tempo, em vez de tu comprar aquela vitamina na drogaria genérica, né, que tem um efeito. Hoje em dia a gente já tem a manipulação normal, que é um pouquinho melhor. Agora imagina quando a IA começar a fazer personalizada para ti. Isso, baseada nos teus exames ali. Exatamente. Só na correção dos minerais e do que você realmente precisa. E isso daí tá bem aqui, ó, pertinho. Liberando com o nanorobô, né? Então assim, cara, no momento certo. É uma coisa assim que é absurda. E assim, isso não é uma coisa de, olha, é num futuro distante. Não, tá bem perto. Tá. Já tem gente fazendo alguns experimentos, né? Você tá falando de um negócio um pouco mais sofisticado, mas hoje, por exemplo, tem grupos, ainda que experimentais, que, por exemplo, aplicam a dosagem de insulina remotamente baseado na coleta, né? Então, a pessoa tem um sensor ali, um biosensor, onde vai coletar a insulina, precisa. E aí já faz a injeção, né? Já tem ali um aparelho repositório, acoplado. Né? Isso. Então, isso aí ainda a nível experimental, daqui a pouco vai ser comum, Agora, né? tu imagina quando esse negócio começar a fazer BI e já sair, ó, é isso aqui, meu parceiro. Tá aqui, já vai ser uma bula pra ti. Cara, isso é incrível. Sim. E essa inovação toda, às vezes deixa a gente assim, fica meio receoso, não? Do que pé que isso tá indo. Eu acho que a legislação vai precisar acompanhar, mas também não pode botar muito freio, né? Porque não evolui, né? Então, em algum momento, não tem controle mesmo. É por isso... E aí depois regula, né? Por isso que toda vez que eu pergunto alguma coisa pro ChatGPT, bom dia, como você está? Você pode me ajudar? Pra ele sempre lembrar que eu sou legal quando tiver rebelião das máquinas, né? Não botar meu nome naquela lista. Sim. Falando de inovação, como é que tu vê hoje o nosso cenário de competitividade nacional? Recentemente saiu umas informações bem legais, né? Comenta pra gente aí e da tua visão do cara que vive isso aqui na nossa região. Legal. São vários estudos, né? Então, tem estudos específicos da indústria, de startups, de eletrônico, de inovação. Ontem saiu um estudo de competitividade entre estados, né? E o Amazonas apareceu bem no item educação foi primeiro e inovação segundo. Segundo, né? E aí vamos pegar o item educação, ou inovação, né? Pra gente abordar aqui. Nós temos características próprias que favorecem o aparecimento de segundo lugar lá em inovação. Um deles é o capital que é investido. As indústrias investem muito, né? Mas a gente tem que entender que elas investem muito em inovação e novos negócios aplicado à própria indústria. Ao chão de fábrica deles, né? O que resolve o problema deles, e né? Isso é perfeito. Eles têm que sobreviver. Eles têm que ser a indústria mais moderna desse país, da América Latina, né? Da região. Porque é assim que você atrai novos players, né? Então esse é um fator. Mas isso é um reflexo também da educação. Então, e aí eu tô falando da educação qualificada, né? Da graduação, pós-graduação. Na área de tecnologia, a gente possui um bom número de cursos aqui. A gente tem cursos de mestrado, doutorado. Na área de computação, as nossas universidades, tanto privadas quanto públicas, e hoje não só na capital, mas também no interior, preparam profissionais bons. Então a gente tem curso
por exemplo, em Itacoatiara de computação, preparando ótimos profissionais, né? Recentemente eu vi um relato lá da Bemol, que já faz processo seletivo de profissionais lá no interior, né? Então isso é um avanço muito bom, e aí reflete esse nosso posicionamento, né? De casar a quinta cidade com maior PIB com uma posição de destaque em algumas áreas. Quando isso não acontece, eu fico um pouco entristecido, né? Como é que é? A gente é o quinto maior PIB, a sétima maior cidade em população, e aí isso não reflete em infraestrutura, em inovação e outros cidade pontos. Competitiva, né? Isso tem que acompanhar junto. Também questiono. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Eu gosto muito de investimento. Eu analiso por outro viés também. Infelizmente, o nosso estado, o estado mais do que a cidade de Manaus, mas a gente faz muito pouco investimento pessoal. Isso pode ser um reflexo, pode estar refletido. O nosso índice de endividamento é um dos maiores do Brasil, então a gente tem endividamento, investe pouco. Isso às vezes reflete nisso tudo, e esse é um dos desafios, né? Falo muito pouco dessa vertente de investimento, falo para quem quer ouvir geralmente e trocar uma ideia. Eu não posso ser o chato ali da roda de conversa, né? Vai catequizar, né? Mas quando eu sou estimulado a falar, eu sempre compartilho. Mas a gente tem que mudar essa realidade e isso tem que acompanhar. Então, se nós que somos as pessoas, fala muito quando se olha a floresta, né? Quem está embaixo da floresta? Nós somos esses CPFs que estão aqui, né? 8 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, eu acho que é essa a informação. A gente precisa fazer com que isso ande junto, né? Eu tenho desenvolvimento, tenho recurso, tenho inovação, vamos fazer a maré subir junto para todos. Isso é verdade. Daniel, a gente ficou muito feliz de você conseguir ter vindo aqui com a gente, de verdade. Quando tiver os próximos eventos da comunidade, vem aqui. Tá? Aniversário também do Manaus Tech Hub. A gente vai estar lá, né? Já tem data, dia 25. 25, a gente vai estar lá. Quando tiver novidade, vai trazer pra gente. Pode ser? Claro, pode, claro. Olha, a gente tá muito feliz também que você tá em casa. E segue a gente no YouTube se ainda não segue. Também no Spotify, procura a gente lá, Amazônia Inovadora, que a gente tá lá. Né? Considerações finais aqui do Márcio. Obrigado a todo mundo, obrigado, Daniel. Daniel, quem quiser te achar, como é que é o contato? O Instagram, alguma coisa? Ou o site, alguma coisa? É privado ou tu publica tua... Tem no Instagram, tem no LinkedIn. LinkedIn eu publico bastante. É verdade. Vai aparecer Daniel aqui. .Goetinauer, né? Se aparecer, vai ajudar. No Instagram é só Goetinauer, é só o meu sobrenome. E eu tenho uns textos que eu publico no Medium. Então, se quiser ler alguma coisa, lá eu compartilho textos sobre Jaraqui Valley, sobre Manaus Tech Hub, sobre inovação. Então, tem alguns textos mais antigos, mais recentes. Recentemente, eu comecei a escrever semanalmente algumas notas. Eu acho que os registros, assim como esse podcast aqui, ele deve ser feito. Sim. Lá atrás, depois de um tempo, a gente precisa resgatar isso. Vou ver se esse caminho se confirmou, se isso é uma realidade. Onde que a gente desviou... Começar a fazer um trabalho de revisão literária e colocar junto o negócio. E aí, se não escrever, a gente perde isso. É isso mesmo. Gente, então, olha, tá passando aqui de novo aqui os contatos do Daniel, quiser trocar uma ideia com ele, saber mais, ok? E a gente se encontra no próximo Amazônia Inovadora. Até lá!